Boa noite a todos, bem-vindos à Conexão Via ao Mar da Bienal do Livro de Pernambuco. Hoje nós vamos conversar com Lúcia Teixeira, escritora, educadora. Vamos conversar um pouco com ela sobre o seu trabalho, os seus livros, seu livro mais recente e também sobre a experiência como educadora e a importância da literatura para os jovens, adolescentes e crianças. Lúcia Teixeira é mestre e doutora em Psicologia da Educação, educadora, psicóloga e escritora, autora de mais de 10 livros. Lúcia está chegando aqui, vamos conversar com ela. Esta é mais uma edição da Conexão Via ao Mar, da Bienal do Livro de Pernambuco. Lúcia, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, tudo bem, Fábio? Prazer Tudo bom? ter aqui de Santos, estado de São Paulo. Que bom, Que bom, que bom. Nós estamos aqui no Recife, isso. que Estamos aqui no Recife terra. e é um prazer receber você aqui na Conexão Via ao Mar da Bienal do Livro de Pernambuco. Ah, Eu queria logo que você, então, desse a partida na nossa conversa, falando um pouco de como a literatura entrou na sua vida, como é que influenciou as suas decisões de formação profissional, seu caminho, sua trajetória, enfim. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa conexão. E a literatura primeiro entrou porque na minha família tinha meus pais e a tia Emília, educadores, que sempre incentivaram, não é, a leitura, a contar histórias, histórias de ficção, histórias da vida, e a gente participando muito disso, Fábio. E, ao mesmo tempo, quando eu era muito pequena, todos os meus livros e os livros da minha família, os meus pais venderam a nossa casa com tudo que tinham para comprar uma escola, a escola primária Santa Cecília, né? E aí os nossos móveis, os nossos livros, o nosso piano, tudo foi para essa escola, né? E então eu aprendi a partilhar os meus livros, não é? E saber que esse conhecimento tinha que ser dividido, que nada é Uhum. exclusivamente nosso. E a partir daí também sempre fui uma leitora voraz, primeiro como as crianças começam, às vezes histórias em quadrinhos, enfim, o que interessa é que haja essa facilidade, o acesso, não é, à leitura. E foi a partir daí, né? Depois sou psicóloga, fiz psicologia, mestrado e doutorado, e os meus primeiros livros foram na área de psicologia, não é? Na área de identidade, na área de autoridade do professor, investigando o aluno. E eu tenho um pouco, em todos os meus livros, mesmo os infantis, eu escuto muito o meu Uhum. leitor, não é? Como neste último, enfim, os primeiros livros, eu tive que transformar, como muitos, a minha tese de mestrado, que eram 2 No calhamaços, livro. num livro de bolso para o professor. Esse foi o primeiro, que Uhum. por sinal foi pela Cortez também, que é Uhum. coeditora junto com a Unisanta do meu último livro. A partir Sei. daí também outros livros na área de educação, A Claridade da Noite, não é? Eu gosto um pouco da noite, porque é na noite de madrugada que eu escrevo. Então, tem Claridade da Noite, tem estrelas no livro. Depois passei a entrar na temática do feminino, né? O fruto proibido, um olhar sobre a mulher. E as mulheres me levaram também a resgatar a história da Pagu. Tá? Esse foi o meu primeiro livro sobre a Pagu, Livre a Uhum. Imaginação no Espaço e Tempo, que eu tenho uma trilogia, não é, sobre a Pagu, depois o Croquis de Pagu e Viva Pagu, que além de filmes, esse também é um livro que
tem muitos documentos de resgate da vida da Patrícia Galvão Pagu, que morreu aqui em Santos. Ela não nasceu aqui, mas morreu aqui em Santos. E aqui na Unisanta, na Universidade de Santa Cecília, nós temos um centro de memória e de cultura que deu origem, através desses documentos, mais de 3.000 documentos, a várias outras teses, pesquisas, de mestrado, de doutorado, livros, filmes, minisséries da TV, com a história da Patrícia Galvão. Aliás, eu estive aí em Recife, no teatro, para receber um prêmio do Ministério da Cultura, na época, era o governador Eduardo Campos, né? E ligado a essa obra da Pagu, não é? Nesse lugar lindo. E depois... São 11 livros até agora, não é, Lúcia? São 11, Fábio. Depois disso, além de outros trabalhos, né, na questão do feminino, né, memória feminina, e outros na área de educação e de psicologia, entrei também na literatura infantil, a partir do momento de contar histórias, esse ato tão gostoso de contar histórias, não é? Que eu comecei com meu filho Lucas, que tem o seu nome, um dos seus nomes, não é? E que comecei com Tudo é Possível, uma incrível viagem no tempo, que faz uma viagem pelas cidades da Baixada Santista, mas, na verdade, é uma viagem pela história do Brasil. Então, em todos os livros tem a realidade, porque tem a história, e tem a ficção, não é? A fantasia, né? A fantasia, que é justamente o que nos move também, um pouco da fantasia. Depois, esse livro, O Segredo da Longa Vida, não é? Que conta a chegada dos japoneses no Brasil, né? E que foi também traduzido para o japonês. Tá certo? Ah, que ótimo. E adotado nas escolas lá também. Aliás, esse livro, O Segredo da Longa Vida, a editora Unisanta colocou gratuitamente à disposição de todas as crianças e educadores, está na internet, no unisanta.br/segredo, né? De modo Ótimo. todos, inclusive nessa pandemia, muitas escolas tiveram acesso, não é, para que pudessem aí facilitar esse trabalho com as crianças, né? O último é O Caminho para Ver Estrelas, não é? Que já tem uma temática, os personagens são adolescentes, embora a leitura não seja restrita apenas aos adolescentes, pelo contrário, a crianças, adolescentes, adultos, educadores, que também se entusiasmam aí com a leitura. Esse último livro, ele tem uma característica que o enredo, ele nos traz um pouco para a nossa realidade atual, não é? Por um momento que a gente está vivendo. Fala um pouco disso, Lúcia. Pois é, Fábio, ele foi lançado em 2019, não é? O ano passado, em março de 2019. E os jovens, não é? Uma epidemia se abate sobre a cidade litorânea e sobre todo mundo, não é? Pensava-se que a epidemia iria atacar apenas os jovens, mas não, pega pessoas de todas as idades. Eles entram numa quarentena, ficam sem ir à escola e vão em busca de um antídoto, não é? para esta situação. Praticamente um ano antes do que a gente está vivendo, né? Um ano. E no livro fala que a Organização Mundial da Saúde diz que seria uma das piores pandemias, não é? Epidemias que o mundo estava vendo. E a gente cita aqui as anteriores, não é? Que foi a gripe espanhola, em 1908, que chegou aqui ao Brasil também, não é? De navio, e a anterior, a peste, né? A grande peste, na Idade Média. E, ao mesmo tempo, no livro, um dos sintomas seria a falta de imaginação, a falta de poder suportar as frustrações, e ansiedade e medo, não é? E também tem essa temática da depressão, que se abate sobre uma das personagens, que é a Ana, né? Uma menina negra, que então, junto com o Lucas é personagem
que é o nome do meu filho, desde o primeiro livro infantil, né? Ele vai crescendo, os leitores vão crescendo também, e eles enfrentam aí vários, entram em universos paralelos, em temáticas da realidade, não é? Da história, vão para o passado, na Primeira Grande Guerra, entram também no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, algo que aconteceu também, viajam para o futuro, veem futuros distópicos, porque vivenciam o ataque ao meio ambiente, não é? As mudanças climáticas e o efeito que isso tem no futuro. Então, ele é muito atual, primeiro porque eles passam por queimadas numa floresta, nas matas, não é? Tem um efeito que isso causa nos animais, não é? E cada vez mais a nossa civilização está empurrando os animais, né? Tirando os animais do seu habitat, fazendo com que morram, o que também tem ocasionado as epidemias, porque são vírus que se colocam em alguns animais e que atacam depois os mamíferos. E é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, cuidar do nosso planeta, da natureza. Nós, os seres humanos, fazemos parte da natureza também, não é? Então, essa é uma temática que fala de perto com a nossa realidade e também com o futuro. Não é? Uhum. Que coisa incrível essa coincidência, não é, Lúcia? Você deve ter achado tudo isso muito esquisito, ao mesmo tempo que você pode aproveitar tanto esse ambiente criativo para tratar desse assunto com as pessoas, com os seus leitores hoje. Ao mesmo tempo, eu imagino como não deve ter sido o impacto disso em você, de ter feito esse livro um ano antes de tudo que a gente está vivendo. Acho que a literatura ela tem um pouco isso, não é, Fábio? Acho que fica um pouco nesses pensamentos e naquilo que a gente pode viajar, não é, em termos da imaginação, ao mesmo tempo refletindo sobre a realidade, não é, que está vivendo e que acaba tendo influência em tudo isso, mas principalmente porque através do livro a gente dá formas para que a gente supere, não é? Supere alguns dos nossos desafios atuais, não é? Que a gente possa entrar em outras portas melhores, que a gente não se abata, não é? Que a gente não desista. E isso é importante, principalmente para as crianças e os jovens, porque eles estão vivendo pela primeira vez uma grande crise global, não é? Pode afetá-los muito. Para os adultos que já passaram por outras situações, mas para eles é muito importante que a gente incentive e dê formas, né, recursos internos para que possam enfrentar todos esses desafios que nós estamos vivendo, não é? E aqui um dos trechos do livro que fala, né, do Einstein, que a realidade é meramente uma ilusão, embora seja uma ilusão muito persistente, né? E talvez seja isso um pouco, né? E a gente também alerta para uma série de situações, né, de controles, e que a literatura busca também fazer refletir, né? Fazer com que você duvide de certas situações, que você questione, que você forme um leitor crítico, não é? De forma que ele não compre tão facilmente as notícias e as fake news, para que ele tenha esses elementos, não é? E isso realmente é o mal do nosso tempo, enfim, essas intolerâncias, esses sectarismos que nós estamos criando, inclusive com as bolhas das redes sociais. Isso. Nós ficamos apenas juntos aqueles que são iguais a nós, e não escutamos vozes divergentes. Então, o livro mostra também isso, o divergente, mostra a inclusão, porque aqueles que dão as soluções não têm herói, né? Aqueles que dão as soluções são geralmente aqueles que às vezes são os marginalizados da sociedade, não é? Então chama atenção para aqueles a quem nós não damos voz e vez, não é? A Vanessa está falando aqui que não foi coincidência, é o universo dando seu alerta, tá vendo?
É a Vanessa Raton, outra grande escritora, né? E é verdade, o universo, eu acho que ele está aqui dando várias mensagens há muito tempo, né? E nós precisamos ver, ouvir e principalmente, e eu acho que eu acredito muito nessa meninada. Eu primeiro sou presidente aqui do Colégio da Universidade de Santa Cecília de Santos, além de ter contato com muitos jovens de muitas escolas de todo o Brasil que adotam os livros, educadores. E eu fico muito entusiasmada com esses novos leitores, Fábio e aqueles que me acompanham, porque eles compram as brigas, né? Às vezes eles não têm a maturidade suficiente, claro, nem podem, porque não viveram o suficiente, mas eles defendem as suas ideias, se você lhes der oportunidade de conhecer, né? E é isso que a literatura faz, é isso que a gente precisa fazer mais, né? É o meu objetivo também, porque esses temas eu não quero ensinar, pelo contrário, eu sempre me dedico a um tema para aprender, né? Sempre ouço, nesse e em outros livros, para que tenha o ponto de vista do leitor também, mas que tenha a literatura e que a gente possa aprender com eles também. A gente aprende sempre, né? A estrada está aí, é para isso que servem os caminhos, né? E aqui há Isso. vários caminhos que a gente corre. Ô, Lúcia, no começo da nossa conversa, você falou que a sua casa se transformou numa escola, não foi? E você transformou a escola, depois, em sua casa. Isso mesmo. Então, como você observa a importância da leitura para os adolescentes? Dentro de tudo isso que você falou, eu acho que a mensagem principal é a oportunidade de você desenvolver o pensamento crítico, que é composto por esse conjunto de leituras, essa capacidade de ler a realidade de uma forma mais plural. E no momento em que a gente está passando por essa pressão da pandemia e os jovens também, eles têm tido muita oferta de informação nas redes sociais, nas bolhas. Como fazer para que a juventude tenha uma atração maior pelos livros e pela leitura? Porque a leitura pode até ser feita também pelos aparelhos eletrônicos, pelos livros eletrônicos, enfim. A leitura também pode ser proporcionada por aí. Eu queria te ouvir um pouco a respeito dessa importância e como fazer para que a leitura chegue mais aos jovens de hoje. Primeiro, através do exemplo, não é, Fábio? Ele tem que ter esse exemplo. Se ele não tem em casa, que ele tenha na escola. E algo que não seja aquilo apenas responder o que se quer, não é? É preciso que a gente ouça também as oportunidades e as formas com que eles querem trabalhar, né? O livro, através de música, de teatro, enfim, de diversas situações que a gente pode, de acordo com a idade, né? A criança menor, através de desenhos, enfim, é uma riqueza, porque há muitas formas de ler o mundo. E principalmente também de forma que ele sinta a utilidade da leitura, porque às vezes ele não... Olha, o que é? Isso vai me ajudar em quê? Né? Em que isso vai me ajudar? Outro dia eu estava conversando com um jovem e às vezes se divulga mais a literatura estrangeira e não tanto a brasileira, porque tem filmes e desenhos, enfim. E às vezes eles conhecem mais os heróis externos do que os nossos próprios heróis, não é? Então, os livros também têm que desmistificar isso um pouco. E na pandemia, eu acho que também nós tivemos, apesar desse acesso maior aos meios eletrônicos, porque, afinal, estamos aqui assim, não é? Estamos falando de livros, mas através do digital... Eu vi o trabalho, várias professoras, várias escolas solicitando entrevistas. Então, essa conversa com o escritor, isso é muito importante, né? Nós estamos aqui falando na Bienal de Pernambuco, né? Aquilo que a gente tem nas bienais, que é esse contato da criança, do jovem, do adulto com o escritor, que é aquela coisa mágica, né? Não apenas para eles, para nós também. Que a gente vê aquela alegria.
Porque, então, eu acho que é isso, saber que a gente pode se colocar e viver na pele do outro, né? Pessoas que a gente nem conhece, mas que através da leitura você pode, enfim, transpor vários obstáculos, né? Aqui, enfim, nos livros, e a gente fala um pouco disso, né? Dessa fome de caminhos que nos faz parentes do futuro, né? Nos faz. E é isso que a gente quer, que seja um futuro melhor, um futuro com leitores, né? É para isso que a gente está um pouquinho aqui. E também o labirinto ensina, não é onde está a saída, mas quais são os caminhos que não levam a lugar nenhum também. Porque agora Isso. é uma forma da gente É. separar aquilo que não serve, principalmente, porque a gente tem acesso aqui entre nós a muito lixo na internet, não é? Há muita Uhum. informação errada que é consumida e que é passada adiante, não é? É, verdade. Ô, Lúcia, e a respeito do papel ou das possibilidades que são abertas no ambiente escolar e no ambiente acadêmico para que a leitura floresça mais? Eu vejo um trabalho, Fábio, aqui na universidade a gente tem o programa de incentivo à leitura, o ProLer, que é ligado à Biblioteca Nacional. Então, nós Uhum. fazemos um trabalho com escolas públicas, bibliotecas, escolas particulares, né, incentivando, formando o leitor, não é? Tem prêmios, e eu acho que aí é o caminho, não é? Que as escolas possam. Por aí você vê o último levantamento que no Brasil, não é, de leitores, que foi que O retrato da leitura, né? houve uma diminuição, mas aonde só tem a leitura? Na criança, né? No jovem, porque é o incentivo da escola, né? O incentivo também dos pais que nessa idade conseguem. Então, isso deve ser continuado. E esse incentivo ao trabalho do educador. Que o educador tenha também essa possibilidade de ter acesso aos livros, não é? Que isso seja. Esse imposto agora para o livro vai dificultar também esse trabalho, enfim. É, Espera. tomara que não chegue, né? Tá sendo feita uma certa pressão, a opinião pública tá empurrando contra. Vamos ver se conseguem demover pelo menos essa parte. Como a reforma toda ainda vai para votação, quem sabe cai um pingo de juízo nos nossos parlamentares e tiram aquele pedaço da reforma. Eu acho que sim, a gente precisa de incentivo à leitura, né? De Isso, formação de leitores, né? De escritores, porque para ser escritor você precisa ser um bom leitor, não é? isso. Entrar nesse universo mágico aqui. Uhum. Você também é diretora do Sistema Santa Cecília de Comunicação, não é isso? Eu queria te ouvir um pouco também, aproveitar a oportunidade, para saber o que é que você acha da participação da literatura e do mercado editorial nos meios de comunicação, nos programas noticiosos, nos programas culturais, enfim, como é que a mídia tem tratado o mercado editorial? Porque nos meios tradicionais, de papel pelo menos, você teve uma queda muito acentuada nos últimos anos. Você tinha revistas especializadas em cultura e em literatura que não sobreviveram. E o espaço nos grandes jornais foi diminuindo, foi minguando muito nos últimos anos também. Então, como é que você enxerga essa participação, essa cobertura e o que é que pode ser feito para reverter esse quadro ou então aproveitar os canais de internet que estão surgindo agora também, talvez seja uma alternativa, né? Eu acho que sim, há outros meios. Bom, aqui o sistema de comunicação, rádio, TV, não é, e portal, tem espaço porque é uma TV educativa, né? Feito também, embora no sentido profissional, mas também com estudantes, professores, há espaço para mostrar esse trabalho de alunos e de outros, enfim. Mas eu acredito que nós temos que aumentar isso, aumentar a participação, aumentar em todos os meios, e o digital talvez seja uma forma da gente atingir também, não é? Os podcasts também é uma coisa muito interessante, né, que está surgindo. Estou vendo a Ivani aqui também, que entrou,
e que está contando as histórias da vovó através dos podcasts. É uma forma para as crianças também serem iniciadas, os pais, enfim, nós temos que adentrar em todos os espaços das mentes, dos corações e das almas, não é? Porque é assim que a leitura ela pode chegar mais e ter fazer com que as crianças, os jovens possam superar, não é? Superar essa... Eu vejo também, às vezes, uma energia, acho que até uma energia do mundo em que a gente tem que instilar esperança, né? Nós estamos falando de florescer. Eu acho que é isso, que a gente tem que fazer um pouco o que a primavera faz com as flores, a gente tem que fazer com as pessoas, não é? E essa primavera, e hoje essa nossa conversa, Fábio, você aí em Recife, eu aqui em Santos, não é? Ladeados pelo mar, enfim, que a gente possa fazer essa brisa tão bonita, instilar essa esperança, esse florescer, essas cores melhores, né? De esperança e de ânimo, porque as pessoas precisam disso. E às vezes, essa falta de ânimo, vejo às vezes com alguns adultos que não conseguem ler porque são tantas as preocupações, né? Mesmo tempo em casa, aquilo está coberto com as preocupações, né? Mas a leitura é um momento, talvez, que a gente entre nesses universos paralelos e podemos abastecer, não é? De esperança. Isso, exatamente. É uma alternativa de você colocar atenção para outra coisa, você variar um pouco os caminhos do pensamento, sair daquele labirinto de caminhos tão cruzados do estresse do dia a dia para um mundo paralelo, como você fala mesmo, né? E às vezes a gente entra, temos que entrar nos bons labirintos, nos bons mundos paralelos, não é? Aqui, às vezes, eles dão algumas dicas para quando ele entra na floresta, e na floresta que está em chamas, não é? Eles falam, se ficar atento, você vai encontrar ajuda para atravessar um portal, que você vai para o submundo, que é, às vezes, o seu autoconhecimento, né? Ter coragem para você encarar as suas sombras também. Tem que aguentar sobreviver nesse mundo subterrâneo, olhar para si mesmo, porque às vezes a rotina do dia a dia a rotina é muito, vamos dizer, pacificadora, porque você não tem tempo de pensar e refletir, não é? Em muitas coisas que a gente às vezes tem tempo agora. Então, encarar sem se desesperar. Enquanto lá estiver, nada comer e beber. Concentrar-se e dominar a mente para não enlouquecer e sair a tempo. Senão a passagem se fecha e você fica sem se abater, chegar à zona mais profunda. É um pouco isso, né? Perfeito, Lúcia. Eu queria agora te ouvir sobre os planos possíveis nesse ano tão complicado e com poucas opções de planejamento. Queria saber se você daqui até dezembro tem alguma coisa programada, tem alguma ideia já no ponto para colocar em prática, ou no final do ano, ou já no começo do ano que vem. Como é que está a sua agenda de coisas novas? Tem sempre muita coisa, não é, Fábio? E com essa situação na universidade, eu estou trabalhando, não é, presencialmente, mas ao mesmo tempo as aulas dos cursos estão remotas, a não ser da área de saúde. Agora a gente está se programando e observando como vai ficar com segurança, né? Aliás, em todo mundo está acontecendo isso. Mas, enquanto isso, as atividades remotas têm sido muito grandes, né? Esses convites para lives, o que é uma troca muito bonita, não é? Muito bonita. E temos essa proposta do podcast também, que é uma proposta que está para surgir, de vários projetos. Bom. Também a participação nas próximas bienais, né? Na Flipostos, na Bienal de São Paulo, enfim. E publicando
em revistas, jornais, participando em congressos, agora que são virtuais, não é? E pensando aí num novo livro também, pensando... Sim, sim, já ia lhe perguntar sobre isso. Qual é a próxima aventura? A próxima aventura, você sabe, ficam várias ideias no ar, não é? E agora não tenho tido tempo de, vamos dizer, de administrar todas essas ideias, né? Elas estão assim mais ou menos revoltas. São como Uhum. personagens, né? Eles depois acabam tendo vida própria, né? Nesse último, É. por exemplo, a Ana acabou tendo vida própria porque o personagem principal era o Lucas, mas ela tomou a frente, tá certo? Ela já surge antes e as ideias acabam tomando vida própria, como né? Como neste livro, em que a pandemia, a epidemia ia aparecer no final e ela aparece desde o começo, né? Ela aparece desde o começo. Então, em breve eu acho que a gente vai estar conversando, se Deus quiser, estaremos aí em Recife, abraçando pessoalmente todo esse povo maravilhoso e você Isso. especialmente. Ah, que bom, que bom. E conversando sobre o próximo livro, Sem dúvida, vou até lançar, não é? quem sabe? Com certeza, vamos torcer para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Lúcia, muito obrigado pela sua presença aqui na Conexão Viomar da Bienal do Livro de Pernambuco. Foi realmente um prazer conversar contigo e saber de toda a experiência de uma pessoa que transformou a casa, viu a casa ser transformada numa escola e não teve outro jeito a não ser fazer da escola a sua casa, não foi, Lúcia? Olha, esse mérito eu tenho que dar realmente aos meus pais, Milton e Nilza, né, que venderam a sua casa, onde a gente morava, para fazer uma escola viver, né, uma escola que era pequena e que tomou essa dimensão tão grande. Inclusive, estamos abrindo, nós temos os cursos presenciais, mestrado, doutorado, e também agora com EAD, e estaremos também numa cidade de Pernambuco, Arco Verde. Eu sei que Uhum. Sim, a no gestora sertão. me mandou um recado que, olha, você está aqui no meu estado, Que Valéria, bom. e mandou um recado. Então, você veja que diferença, um ideal, não é? Então, a Uhum. eles esse mérito, a minha tia Emília, que, enfim, quem foi o sacrifício, e nós participamos desde pequenos fazendo o que fosse necessário, né? Este amor pela educação, pelas crianças, pelos jovens. E eu que agradeço muito nessa primavera esse papo tão bonito com você e com todos que estão nos acompanhando, e principalmente lembrar aí a todos duas escritoras a quem eu admiro, Cecília Meirelles, e eu falo como a primavera se deixar cortar e voltar sempre inteira. Então, que a gente aprenda, não é a se deixar cortar, mas voltarmos sempre inteiros. E com a Flor Bela Espanca, não é? Que há uma primavera em cada vida. Hei de cantá-la assim florida, pois se Deus me deu voz, foi para cantar. E se virarei pó, cinzas, que seja a minha noite uma alvorada, que eu saiba me perder para me encontrar. Maravilha. Maravilha, Lúcia. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, um abraço grande em você e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho, Fábio. Meu abraço a todos aí de Recife, Pernambuco, e a todos que nos assistem e que participam com essas mensagens tão bonitas. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Lúcia. Abraço. Abraço.